Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação aí nessa nossa live. Um agradecimento antecipado e muito especial à Gunebo, na pessoa da Vanessa Urbieta. É isso, Urbieta? Olá, boa tarde, isso mesmo, Vanessa Urbieta. Legal. Seja bem-vinda, Vanessa. Seja Obrigada. bem-vindo a todos os integrantes da equipe aí da Gunebo. E temos uma empresa líder mundial dentro da sua área de atuação, segurança de frente de caixa em supermercados, no varejo, de modo geral. E, de uma certa forma, eu não sei como é que é a apresentação de vocês, mas talvez seja até interessante comentar um pouco da própria empresa de vocês, que eu acho que muitos conhecem os produtos, mas não têm uma noção do tamanho e do que é a Gunebo. Eu sei que é uma empresa sueca e líder dentro da sua área, mas a gente não tem muitas informações da Gunebo. Então, a partir deste momento, o presidente Longo teve um outro compromisso, infelizmente ele não pôde participar, mas a equipe dele está participando. Se ele puder retornar mais tarde, ele vai retornar. E a partir deste momento, então, a palavra está com vocês da Gunebo, com a Vanessa. Valeu, Vanessa. Obrigada. Flávia, eu não sei se eu já estou tá habilitado para fazer a apresentação, compartilhar aqui a apresentação. Mas, enquanto isso, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar com os senhores aí nessa tarde. Eu sou a Vanessa Urbieta, da Gunebo, responsável pelo produto GateCash, que é um produto aí direcionado para redução de perdas na frente de caixa, melhoria de processos e atendimento. Vou falar um pouquinho da empresa antes da gente iniciar a apresentação. A Gunebo é uma empresa, né, como foi falado, líder mundial aí na área de prevenção de perdas, segurança patrimonial e também para melhoria operacional nas lojas. Nós temos produtos como o GateCash, que é o produto que eu vou estar apresentando para os senhores, que o foco dele é a redução de perdas na frente de caixa, melhoria de processos e de atendimento. E nós temos produtos como antenas antifurtos, as próprias etiquetas antifurto. Nós somos líderes aí em vários países com o produto de cofres inteligentes. Nós temos sistemas para controle de fluxo de pessoas. Enfim, produtos como checklist, né? Nós temos lá o GoCheck, que é um produto até novo. Nós divulgamos aí recentemente esse produto para a questão do próprio Covid. Enfim, que tem várias soluções para atender o varejo, tanto brasileiro quanto mundial. Mas se alguém tiver alguma dúvida, também estaremos à disposição aí durante a apresentação e também deixaremos nosso contato. Então, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho aí de prevenção de perdas. Então, realmente, o foco, né, do GateCash, que é um dos produtos da Gunebo, é redução de perdas na frente de caixa. Estarão conosco aqui neste momento, né, nesta live, o Gustavo Carrer, que é o nosso responsável comercial da Gunebo, e o Rodrigo Lusa, que inclusive ele fica alocado aí em Porto Alegre, que é da nossa equipe de desenvolvimento do software do GateCash. Vamos lá. Então, quando a gente começa a falar um pouquinho aí de perdas, é importante a gente contextualizar o cenário. O último indicador divulgado pela Abras, nós temos aí um indicador sobre o faturamento líquido de 2,07 e o bruto 1,89. Agora, em julho, estará sendo divulgado, né, então é importante todos saberem, né, o novo indicador aí de perdas da última pesquisa. E dentro deste montante, deste indicador, acredita-se que 30%, de 30% a 40% das perdas não identificadas, elas são originadas na frente de caixa. Isso que eu estou falando para os senhores são o quê? São dados estatísticos. Lembrando que, dependendo do tipo da operação, por exemplo, se eu não tenho controles em relação à minha operação de caixa, esse percentual ele pode ser muito maior do que 50%. Quando nós falamos um pouquinho aí de perdas, os gestores de prevenção de perdas, gestores de riscos, né, nós temos que dar conta de alguns indicadores na empresa, até para se reportar à diretoria, se reportar aos proprietários.
E aí, geralmente, vem-se uma pergunta, né? Essa estimativa de mercado, em torno de 30% a 40% da perda não identificada, é na frente de caixa, ela é real? Os senhores saberiam me dizer se essa estatística de mercado, ela bate com cada rede de vocês? Um outro, qual o percentual da perda identificada e não identificada da rede dos senhores? Uma boa prática do mercado diz o quê? Que 70% deve-se ter de perda identificada e 30% de perda não identificada. Aí a gente faz isso para a nossa realidade. Eu falo isso para a nossa realidade porque eu estou recentemente na indústria, eu tenho mais de 15 anos aí de experiência em supermercado, em áreas de risco, auditoria, prevenção de perdas, e realmente quando a diretoria vem e nos cobra uma boa prática, infelizmente, às vezes os nossos indicadores de perda não identificada é mais que 50% de toda a perda apurada. E quando nós falamos dessa estatística de frente de caixa, como que nós conseguimos identificar as causas das perdas na frente de caixa? Porque, como diz o ditado, o que a gente não consegue identificar, a gente não consegue tratar. E realmente a tecnologia, ela vem para quê? Para auxiliar o varejista, o supermercadista, ao quê? A identificar quais são as causas da sua perda na frente de caixa. E um outro ponto, quais são os produtos vilões da frente de caixa? Quais são os produtos que geralmente passam sem os registros? Então, são perguntas que geralmente os gestores de prevenção de perdas recebem da diretoria, da presidência, e realmente fica complicado responder quando se realmente não tem um trabalho direcionado na frente de caixa, quando não tem uma tecnologia para conseguir apurar, mapear e tratar isso com planos de ação. Então, quando a gente começa a falar desse todo, a gente está falando já de um projeto de prevenção de perdas voltado para a frente de caixa. Então, o que é necessário para esse projeto? Primeiro, nós termos uma tecnologia para conseguir identificar onde estão as vulnerabilidades. Dentro disso, vai ser necessário rever esses processos de frente de caixa a partir do momento que se identificar as causas dessas vulnerabilidades, dessas perdas, desses eventos. E, por fim, a gente trata como pessoas, porque quem faz o negócio acontecer na frente de caixa é o operador de caixa. Realmente é necessário ter um treinamento direcionado para tratar essas causas e evitar essas perdas? E um outro ponto, como que a entrada desse colaborador na empresa? Houve alguma integração, né? Houve algum treinamento direcionado de produtos de PEC, produtos múltiplos, produtos de alto risco, enfim, realmente começa o quê? Fechar torneirinhas e com isso diminuir o quê? A perda, gente, dinheiro no bolso. E aí, falando um pouquinho da tecnologia do GateCash, eu vou falar aqui brevemente como que o sistema ele funciona. O sistema do GateCash ele é uma solução, é um sistema como qualquer outro, né, que ele é carimbado dentro de um programa, dentro de um software, e como que ele vai funcionar na prática na loja. Cada loja, ela que implantar o sistema do GateCash, ela terá um servidor GateCash. O PDV, né, lá, todos os eventos de PDV, cancelamento, consulta, sangria, descontos, se o produto foi pesado, se o produto foi multiplicado, abertura e fechamento de caixa e a passagem do cupom fiscal, todos os registros dos produtos e tudo o que aconteceu naquela compra, esses eventos, eles vão subir para o servidor do GateCash, que vai estar vinculando a imagem, o vídeo daquele momento e o áudio. É muito importante ter essas duas pontas para quê? Para que nós conseguimos realmente atender, identificar o problema pela tecnologia, rever os processos e a questão de atendimento, por exemplo. O servidor do Gate esse vínculo e através desses vínculos, desses filtros, vai ser possível fazer tanto auditorias quanto verificar o sistema online, por exemplo, dentro de uma área de CFTV. Então, o GateCash ele proporciona o auditor, o prevenção de perdas, olhada de forma estratégica, que é a auditoria, e também de forma online. Por exemplo, eu preciso fazer um flagrante,
ou, por exemplo, a questão de alguma situação, um tumulto que esteja acontecendo no PDV. E agora, para os senhores, alguns tipos de situações que acontecem no Gate Cache, são imagens do próprio sistema, que aí fica realmente muito mais fácil de vocês visualizarem. São vários tipos de operações que são operações vulneráveis no PDV e que nós, através desses filtros, conseguimos trazer e identificar as vulnerabilidades. Vamos. Essa situação, vocês estão vendo, aqui é um kit de lençol, aqui é o sistema do Gate Cache, aparece todos os dados do cupom, e esse kit, vocês vão ver que é o quê? Que ele foi consultado. A operadora de caixa, ela está consultando esse kit de lençol, de cama, mesa e banho. Ela consultou, vocês estão vendo? Porém, o que aconteceu? O produto não foi registrado aqui no cupom fiscal. E ele já foi separado e o cliente acaba de colocar esse produto no carrinho. O Gate Cache, como eu falei, ele tem várias possibilidades de filtro. Para a gente chegar nessa vulnerabilidade, nós temos um filtro que se chama produto consultado e não registrado. E nós nos deparamos o quê? Com estes erros operacionais que são comuns no PDV. Essa daqui é um outro tipo de situação. Houve uma falta num determinado PDV de uma das empresas que nós monitoramos aqui na Gunebo, que a Gunebo também tem o serviço de monitoramento destas imagens, que houve uma diferença no PDV de R$150. Nós fomos verificar as imagens e nos deparamos com a seguinte situação. Agora, na época da pandemia, é uma época que realmente é muito vulnerável devido à crise econômica. A operação de caixa ela está separando dinheiro, como vocês podem observar. Não está tendo nenhum tipo de passagem mais nesse momento. Foi no final de uma compra com a gaveta aberta. Olha aqui na mão esquerda da operadora de caixa. Ela, ó, o que ela faz com o dinheiro? Embaixo da cadeira. Ela conversa com a colega ao lado. Ela continua o dinheiro na palma da mão. E coloca o dinheiro no bolso. O Gate, como eu falei, ele proporciona o que é o varejista, o supermercadista, identificar as vulnerabilidades, as perdas e, no caso aqui, as diferenças de dinheiro. Essa operadora de caixa ela foi desligada por justa causa dessa rede que nós monitoramos. E o que é importante? Quando existe um áudio, uma imagem atrelada a um cupom fiscal, em que o início, o time, o tempo é o mesmo do que tudo que está acontecendo, é muito mais fácil justificar, por exemplo, numa área trabalhista, tá? Então, com todas essas provas, realmente os tipos de punições ficam mais claras e mais fáceis de serem aplicadas. A Gunebo, ela tem uma tecnologia, que é uma tecnologia diferenciada no mercado, é a única empresa no Brasil que tem esse tipo de tecnologia, que é o vídeo analítico. O Rodrigo, equipe de desenvolvedores, daqui a pouco ele vai comentar um pouquinho mais, mas aqui eu vou dar um vídeo para vocês dessa situação em que o sistema, ele tem lá o posicionamento da câmera em 90 graus, a operadora de caixa, ela faz o movimento que está passando o produto, porém o produto não sobe para o cupom fiscal. Neste caso, o sistema ele dá um alerta de possível item não registrado. Como vocês estão vendo, aqui está o cupom fiscal. A operadora de caixa ela está passando uma bebida láctea. E a partir desses salgadinhos, como vocês podem ver, não consta mais aqui a informação no cupom fiscal. O sistema, como eu falei, ele dá um alerta automático de possível não registro, que está aqui tarjado em vermelho. Alerta. É possível os senhores identificar tanto no online, lá no CFTV, por exemplo, em filtros de auditoria. E pasme, todas essas mercadorias que vocês estão verificando não estão sendo registradas. O PDV, por algum motivo, ele parou de comunicar com o canal, travou o scanner. E isso é um erro de tecnologia
E a operadora de caixa, a operadora de caixa, em nenhum momento ela olha para a tela. Isso, o que acontece? O próximo produto que vai ser registrado é um Veja. Como vocês podem ver, o Veja está aqui, ó, no final da esteira. Deste cupom fiscal foi em torno de R$ 109. O sistema proporciona colocar todos esses tipos de indicadores após as análises e que isso vão gerar relatórios. Mas é o que eu falo, isso não acontece, pessoal. Está acontecendo em todas as redes. Aqui eu vou dar uma adiantadinha, só para vocês verem que todos esses produtos não estão sendo registrados. E no momento em que é registrado o Veja, por algum motivo, o sistema, o scanner destrava e começa a subir a informação, como vocês podem ver aqui, o Veja, no cupom fiscal. Agora, eu vou chamar o Rodrigo, que é da Ponfac, que é da nossa equipe de desenvolvedores, para falar o quê? Um pouquinho do vídeo analítico. O que é e como funciona o vídeo analítico. Rodrigo, por gentileza. Boa tarde, todo mundo me ouvindo? Sim. Consegue me ouvir? Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu me chamo Rodrigo, sou representante pelo desenvolvimento do GateCash na Ponfac. Ponfac é uma empresa que é parceira da Gunebo no desenvolvimento do GateCash. Para quem não conhece, a Ponfac é uma empresa gaúcha, situada em Porto Alegre, uma empresa que já está há 23 anos no mercado e é referência mundial em sistemas de visão. É uma das 4 pioneiras no desenvolvimento dessa tecnologia e ela é a única empresa na América Latina certificada pela Automated Imaging Association. Nos últimos 3 anos, inclusive, a Ponfac figurou aí no top 10 mundial entre as melhores empresas no quesito automação por processamento de imagem. Tá? Baseado nisso, eu quero trazer um pouquinho para vocês aonde que a gente aplica essa tecnologia que a gente desenvolve no GateCash para auxiliá-los no quesito prevenção de perda. Inicialmente, eu quero começar falando sobre o vídeo analítico ou videoanálise. Esse é um termo bem comum que a gente encontra no mercado, porém é um termo que a gente tem que ter um certo cuidado. Muitos fornecedores de software de prevenção de perdas usam esse termo, mas eles não querem dizer a mesma coisa em todos. Então, o que o nosso vídeo analítico tem de diferencial? Ele tem a tecnologia que a Ponfac desenvolve, ou seja, a gente tem processamento de imagem, a gente tem alertas em tempo real, a gente tem uma inteligência artificial sendo processada em tempo real via software e não sendo auditado por uma pessoa. Tá? Eu separei aqui dois alertas que a gente tem no GateCash que utilizam essa tecnologia. O primeiro deles é o de item não registrado, conforme a Vanessa mencionou. Como é que ele funciona? À medida que a imagem é capturada lá na frente de caixa, a gente está processando, o nosso servidor está processando essa imagem, a gente está fazendo um mapeamento e identificando o posicionamento das mãos do operador. Então, em tempo real, ali a gente sabe aonde está a mão do operador, consegue identificar quando este operador obteve um item e quando ele passou pela área de registro desse item, porém o sistema não recebeu o registro desse item. Então, nesse momento, os algoritmos de tomada de decisão do GateCash emitem um alerta em tempo real, informando que naquele PDV teve um não registro de um item. O segundo alerta que a gente tem é um alerta de carrinho. Esse alerta, ele funciona na medida que o cliente tende a não colocar todos os itens que ele tem no seu carrinho sobre o PDV e passar com o carrinho contendo algum produto dentro do carrinho. Então, aqui a gente tem um vídeo ilustrando a situação em que um pack de água não foi colocado sobre o carrinho e é registrado apenas uma unidade, os demais passam por dentro do carrinho. Então, esse filtro ele tende a facilitar a análise desse tipo de perda, pois muitas vezes é difícil até para o próprio operador conseguir verificar
se o carrinho que está passando na frente dele está realmente vazio ou não. Então, esse também é um filtro que emite alerta em tempo real, certo? Então, é essa tecnologia que a Ponfac desenvolve, que a gente emprega no GateCache, aliando ela com a experiência da Gunebo em segurança e prevenção de perdas, a gente tem aí o GateCache no mercado, que certamente é a melhor ferramenta para a prevenção de perda. Obrigada, Rodrigo. Eu fico disponível para perguntas no final da nossa apresentação e volto a palavra à Vanessa. Obrigada, Rodrigo. E aí, continuando um pouquinho falar da ferramenta do GateCache, então, como os senhores viram, é possível fazer vários tipos de filtro com todas as operações de caixa. Nós temos essa tecnologia diferenciada, que é o vídeo analítico, e todas as informações que são geradas pelo monitoramento, com os pareceres, com as observações, nós temos o quê? Vários tipos de relatório dentro da própria plataforma do GateCache. Além, por exemplo, de rankings, nós temos vários tipos de relatórios de indicadores que vão o quê? Direcionar a própria gestão, tanto da prevenção de perdas quanto da loja para a tomada de decisão. Exemplo, indicador de causas dos eventos, isso daqui deve-se o quê? Gerar planos de ação para a correção dos problemas. E, por exemplo, para a própria operação da loja, indicador de erros por operador. A loja consegue saber quem que é o operador que mais erra e realmente o quê? Tomar uma ação em cima disso. É necessário o quê? Treinamento, é necessário escalonar punições, enfim, tem algumas alternativas pelo uso destes relatórios. E é importante, a gente não pode deixar de falar da questão da pandemia, né? E com a pandemia, o que aconteceu com as perdas na frente de caixa? Elas aumentaram ou diminuíram? Como eu falei para os senhores, nós temos aqui uma equipe de monitoramento, nós monitoramos algumas redes varejistas, algumas redes supermercadistas, e nós conseguimos o quê? Identificar que houve um aumento, tanto nas perdas, tanto em valor, quanto em quantidade. Então, o que nós vimos aí no começo da pandemia? Que houve aí um aumento de até 50% maior na movimentação dos clientes. E realmente predominou-se o quê? Aqueles grandes abastecimentos, né? Mas, fora isso, houve aí uma mudança no perfil do cliente, né? Hoje se vai menos aos supermercados e os carrinhos aí eles estão com maiores volumes. Tudo isso dentro de uma operação vulnerável, como é o caixa, que a gente tem grande circulação de pessoas e mercadorias, nós vimos o quê? Esses indicadores de perdas dispararem. Então, nós temos apurado, por exemplo, que as perdas com o FLV aumentaram 250% aproximadamente. Perecíveis, 181. O que a gente viu surgir na lista, né, de produtos? Produtos como arroz, como açúcar, que nem aparecia antes como perda identificada, começou a aparecer, aumentou o nível desses produtos. Produtos, por exemplo, como papel higiênico, né, que tanto se apareceu na mídia, por quê? Nós conseguimos identificar pelo vídeo analítico, como foi passado aqui, ele dá o alerta do não registro. Então, realmente, pela questão do operador querer logo que aquela compra se acabe, pelo cliente realmente querer logo se livrar aí daquele momento da compra, do contato com o produto, do contato com a própria operação ali do caixa, a questão que o operador de caixa realmente, às vezes, o scanner trava e não se identificou o quê? A tela dos monitores. A gente conseguiu identificar compras com mais de 30 itens sem registros nesse período da pandemia. E quando a gente fala aí dos vilões de perdas nos caixas, que são as PECs, né? Os leites, as cervejas, nós vimos também aumento nesses produtos. Exemplo, leite longa-vida, um aumento de 176%, refrigerante aumento de 130% e cerveja aumento de 72%. Lembrando que são produtos que já são vilões do PDV e ainda conseguiram piorar o cenário diante dessa questão da pandemia. E algo que eu não tenho como deixar de falar para os senhores é a questão de atenção a áreas de risco, áreas de prevenção de perdas, áreas de segurança patrimonial. Além da questão desses erros operacionais que nós vimos aumentar por essa situação da insegurança,
e muitas vezes os erros eles são até involuntários, tem que ficar atento com questões de conluios, né? Mais conluios nesse momento e desvio de dinheiro. Por quê? A crise econômica ela já vinha e agora todos nós sabemos que o cenário é muito pior. Então, realmente, o que nós vimos pelo GateCash nos últimos meses? Maior identificação de desvios de dinheiro do operador de caixa, como a situação do vídeo que eu passei para vocês. E aí, para falar também um pouquinho aí deste novo cenário da pandemia, vou convidar o Gustavo Carrer, que é o nosso gerente, nosso responsável pela área comercial, para falar aí um pouquinho aí desse novo cenário. Gustavo, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês à distância. Ano passado eu tive a honra de participar junto com um parceiro local, a KW, que é uma empresa de software daí do Rio Grande do Sul, e com a Ponfac da feira. Mas dentro desse cenário que vocês estão vendo aí, pandemia, Covid, eu acho que nós conseguimos encontrar, pelo menos, uma maneira de estar presente e de se aproximar de vocês. Bom, todo esse novo cenário transformou a nossa vida, né? Transformou a vida das empresas e exige da gente uma nova orientação estratégica, né? Não tem como a gente repetir o que a gente vinha fazendo no passado, esperando que os resultados vão mudar, porque o cenário mudou, né? Então, o que a gente tem conversado com empresários, conversado com gerentes, diretores do segmento, a gente tem percebido e a gente tem discutido e meio que formando uma linha de pensamento, um consenso, né? Que não há dúvida nenhuma que a gente tem que atacar custos e despesas, embora o segmento tenha permanecido aberto, é notável em algum momento que vai ter uma queda em função da redução da renda das pessoas. O que a gente precisa fazer, antes de tudo, é proteger o nosso caixa, para garantir o abastecimento da loja, garantir os investimentos necessários, vamos dizer assim, os investimentos que se tornaram obrigatórios, né? A gente precisa proteger o caixa. E a gente tem visto que a opção em substituir o investimento fixo, né, que a gente chama de CAPEX, por OPEX, ou seja, a locação, a contratação da tecnologia como um serviço, tem sido uma alternativa muito adotada pelos supermercadistas, né? E com isso você mantém o teu caixa sem um grande desencaixe, você mantém o dinheiro lá para fazer o que é necessário nesse momento, que é compras, abastecimento, enfim, não descapitaliza e consegue, ao mesmo tempo, fazer o avanço necessário em áreas como e-commerce, tecnologia de prevenção de perdas, de um modo geral, né? E também melhorias operacionais, que vão desde o recebimento de mercadoria, todas as transferências, enfim, inventários e toda a operação da loja. Pensando especificamente naquilo que nós somos conhecidos, não quer dizer que a gente só faça isso, mas a gente é conhecido pela redução de perdas, né, pela prevenção de perdas, né? A Vanessa acabou de apresentar um produto fantástico que vai direto no cerne da questão, vai direto no dedo na ferida, no que diz respeito a perdas não identificadas, mas os investimentos em perdas, de um modo geral, com as antenas, com os sistemas de CFTV e também os alarmes, o momento para fazer o investimento. Às vezes a gente conversa com um ou outro empresário que tem um discurso, vamos deixar passar esse momento para retomar os investimentos daqui a pouco. A verdade é que o seu prejuízo está acontecendo agora. Então, se você não investir já, e aí o caminho da OPEX, né, do investimento como locação, como serviço, é a maneira ideal, você não vai ter o recurso para investir lá na frente. Mas, para finalizar, eu queria deixar aqui a minha parte, lógico, eu queria deixar uma frase aqui do Miguel de Cervantes, né, que estar preparado é a metade da vitória. Eu acho que é um pouco disso que a gente quer transmitir para vocês. A Gunebo
o nosso corpo, corpo técnico, a nossa equipe, né, está à disposição para compartilhar o conhecimento, compartilhar todo o aprendizado que a gente teve usando esse equipamento, usando essa tecnologia e oferecer essa consultoria, esse conhecimento para vocês. Vanessa? Ok. Gustavo, obrigada. Flávia, aqui estão nossos contatos, né? Esse conteúdo que nós tínhamos para passar para os senhores e estamos à disposição aí para as perguntas, dúvidas, colocações e realmente agradecer essa oportunidade de estar com vocês aí nessa tarde.